Olá, turma do quinto ano. Vamos aqui a mais uma aula de português, do nosso módulo, certo? Vamos aqui iniciar mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite, Porque tem gente que às vezes faz atividade de manhã, às vezes faz à tarde, às vezes faz à noite, O tempo que é disponível para você, você faz. Então, durante esse dia, que seja um dia abençoado, vamos começar as nossas correções. Vamos fazer a correção da página 44 até a página 48. Na página 44, nós vimos aí um texto, que falava, um poema que tinha como título O Menino que Carregava Água na Peneira, Nós lemos na aula passada, o menino que carregava água na peneira. Então, vamos lá. Primeiro, aqui a mãe compara o fato de um menino carregar água na peneira. Sublinha a resposta no poema. Então, você vai lá no seu poema e você vai sublinhar essa parte. Era o mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. Certo? Entenderam como é aí? Você volta lá no texto e você pega essas respostas aí, você sublinha, porque a mãe comparou, o fato do menino carregar água na paneira. Ela comparou com o quê? Você vai lá, 1, 2, 3, 4, na quarta, quinta, sexta e sétimo, quarto, quinto, sexto e sétimo verso. Você vai e sublinha. Era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixe no bolso. Certo? Pronto. No pontinho aí da primeira questão, pergunta o seguinte: o que todos esses elementos comparados têm em comum? O que é que eles têm em comum? O que é que você acha? São impossíveis de se realizar. Você coloca, são impossíveis de se realizar, tá certo? Você coloca aí. Tudo bem. Já na segunda questão, pergunta, como o menino é descrito no poema? Como ele era, o menino? Ele era o quê? Ele era ligado em despropósitos, cismado e esquisito. Você coloca, ele era ligado em despropósitos, cismado e esquisito. O menino era dessa forma. Se você ler o poema, você vai conseguir identificar como era esse menino. Na terceira, relê os 2 versos do poema. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. De acordo com os sentidos que apresentam as palavras destacadas nesse verso, são chamados de quê? Vazio e cheio. É sinônimo ou é antônimo? Antônimas, São palavras antônimas que têm um sentido o quê? Contrário, que a gente até estudou. Sinônimos são palavras que têm sentido parecido ou semelhantes. E antônimos são palavras que têm sentido contrários. Então, no caso aí, vazio e cheio são sentidos contrários. Você vai e marca antônimos, certo? Vamos para a B da página 47. Como o menino explica sua preferência pelo vazio? O menino falava o quê? Que os vazios são maiores e até infinitos. Aí você vai e escreve lá o que ele falou. Que os vazios são maiores e infinitos. Pronto. Que os vazios são maiores e infinitos. Tá bom? Quarta, releia estes versos do poema. Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Essa parte aqui está destacada. Carregar água na peneira. Indica o transporte de água na peneira ou indica coisas impossíveis de ocorrer na realidade? Indica o quê? Coisas impossíveis de ocorrer na realidade.
não pode ocorrer na realidade, certo? Quinta, identifique no poema os versos que indicam 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever e contorne-os. Então, você vai lá no poema, e lá no poema você vai identificar 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever. Eu quero que o menino fazia, ó. Ele foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando um ponto final na frase. Ele foi capaz de modificar a tarde, botando a chuva nela. E até fez uma pedra da flor, certo? Então, isso aí é uma peraltagem que ele foi capaz de fazer. Você vai lá no texto e circula, certo? Sexta questão. Relê o verso a seguir. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. A palavra reparou aí, ela significa o quê? Ela significa perceber ou significa consertar? Quando diz assim, a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. O que é reparou? Percebeu é consertar? Perceber, né? Nada de consertar, ela percebeu, né? Ela viu, ela percebeu que o menino gostava mais do vazio do que do cheio, certo? Vamos agora aqui para a página 48, que é a nossa última página da correção, tá bom? Olha só. Sétima questão diz o seguinte: o menino que carregava água na peneira é um poema narrativo, ou seja, um texto que conta uma história em versos. Qual é o enredo do poema lido? Né? Então, aí você vai escrever. Qual é o enredo do poema lido? Você vai colocar. É um menino cismado, esquisito, que gostava de vazios e despropósitos, e começou a escrever. Então descobriu que poderia transformar coisas impossíveis em possíveis. Pronto. Certo? Possíveis e impossíveis, tá bom? Então, esse aí é o enredo do poema que você leu. O que é que fala? Né? O que é que conta a história? Conta isso daqui. Um menino cismado, esquisito, que gostava de vazios e despropósitos e começou a escrever. Então, descobriu que poderia transformar coisas impossíveis em possíveis. Certo? B. Quem são os personagens desse poema? O menino e sua mãe. Certo? O menino e sua mãe. A C. Assinale a alternativa correta sobre quem conta a história do poema. A história é contada pelo menino, o qual explica como virou poeta, ou a história é contada por alguém que está de fora, mas comenta o que está acontecendo? Primeiro quadrinho, né? Está sendo contada pelo menino, que ele explica como foi que ele virou poeta. Na D, copie os versos em que é possível perceber a passagem do tempo do poema. Você pode escrever quais? Com o tempo, aquele menino era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira, certo? Essas palavras aí que tem com o tempo, você vai e reescreve, tá bom? Na letra E, é possível identificar o espaço desse poema? Ou seja, onde aconteceu? Não. O espaço ele não está sendo definido onde aconteceu aí, certo? Porque alguns poemas, eles trazem para a gente, né, o espaço, eles trazem o tempo, né? Mas este aí, ele não está dizendo onde acontece essas coisas aí, certo? Onde aconteceu essa questão do menino aí que carregava água na peneira, tá
bom? Pronto, muito bem. Nós vamos agora, tá certo? Nessa página 49 aqui, né, que falava aqui dessa parte aqui da produção de texto, né, que vocês tinham que responder, no caderno que fala aqui do mini conto, né? Um mini conto. Esse mini conto aqui, pessoal, ele está em prosa. Por que ele está em prosa? Porque ele está em forma de parágrafo, tá certo? Ele está em forma de parágrafo. Que era um menino, né? O desejo dele era o quê? Conhecer o mar, tá certo? E para poder realizar o seu sonho, que foi feito, pintou as paredes do quarto dele de azul, né? Aqui, ó. Aí a diferença entre esses poemas, porque esse poema aqui, ele está em prosa, como eu estou dizendo, ele está contando história. Já os outros, eles estão escritos em versos, né? Estão escritos em versos, que são cada linha do poema, certo? Cada linha da estrofe, um conjunto de versos chamado de estrofe. Cada linha que tem na estrofe chama de versos, tá certo? Pronto. E hoje nós vamos falar de formação de palavras, certo? Formar novas palavras. O que é isso? Formar novas palavras, né? Aqui, ó. Formação das palavras. A gente vai ver aqui a palavra primitiva e a palavra derivada. Certo? Primitiva e a palavra derivada, certo? Nesta palavra primitiva, tá bom? Que nós vemos aqui, a gente vai ver o quê? Certo? Que a palavra que dá origem a outras palavras já é chamada de primitiva. Já a palavra que é originada com base em uma outra palavra já existente é chamada de quê? De derivada. Por exemplo, vou colocar aqui a palavra livro, ó. Certo? A palavra livro, ela é considerada primitiva, porque ela dá origem a outra palavra, certo? Ela dá origem, ela forma outra palavra. Já a palavra formada por essa primitiva, a gente diz que é derivada. Por exemplo, livro, eu posso formar qual palavra? Livraria, ó. Livreiro. Certo? Ó, pronto. Livraria e livreiro. Essas são as palavras que eu posso formar com ela, tá certo? Que é o que a gente está vendo aqui nesse conteúdo de formação das palavras. Palavras primitivas e palavras derivadas, certo? Primitiva dão origem a outra palavra. Derivada já são aquelas palavras originadas e outras já existentes. Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Ó, nome mangueira. Pronto. Mangueira. Se você fosse aqui definir a palavra mangueira em primitiva ou derivada, você colocaria o quê? Ela é primitiva ou derivada? Mangueira. Derivada. Por quê? Porque ela já vem de outra palavra primitiva que é o quê? Manga. Pronto. Certo? Então, quando a palavra ela forma outra, a gente diz que ela é primitiva. E essa palavra que é formada, a gente diz que é derivada. Caso laranja, né? Laranja, laranjeira, né? Casa, casarão. Aí a gente vê essa questão aí dessas palavras, tá certo? E existe também, a derivação pode ocorrer pelo emprego de elementos tanto no início quanto no final da palavra. Certo? Quando o elemento é incluído no início da palavra, a gente chama de prefixo. E quando é no final, a gente chama de sufixo. Certo? Prefixo e sufixo. Por exemplo, deixa eu colocar aqui a palavra feliz, ó. Se eu colocar aqui o infeliz, esse in que foi colocado aqui na frente dele, a gente chama de prefixo, porque vem antes. Se eu colocar a palavra aqui, ó, perigo, e formar o nome perigoso, o oso aqui, ele já é o quê? Sufixo, porque veio depois, tá certo? Essa é a diferença de sufixo, certo? E prefixo, tá bom?
casa vocês vão fazer da página 50, tá certo? Até a página, certo? Até a página 50, pronto, a página 50 e a página 51, tá certo? Página 50 e a página 51, que é formação das palavras. Tá certo? E na próxima aula, tá certo? A gente vê aí ainda as questões, tá certo? Sobre essa página 50 e 51. Vê também a questão dos substantivos simples e compostos, certo? Que substantivo simples formado apenas por uma palavra, certo? Só para falar aqui para vocês, ó. Certo? Que da página aqui da formação das palavras 50 e 51, certo? Primitivo e derivado. Já o substantivo simples e substantivo composto, simples formado por uma única palavra e composto formado por dois substantivos para poder dar o nome de um, tá certo? Como é o exemplo aqui, por exemplo, porco, ó, simples, certo? Formado por uma única palavra. Já se eu colocar aqui, ó, porco, espinho, é composto. Porque ele é formado por dois substantivos para poder dar nome de um tipo de porco, certo? Quando eu coloco o nome lápis, simples, formado por uma única palavra. Quando eu coloco o nome beija, simples, formado por uma única palavra. Mas quando eu coloco o nome beija-flor, já é composto, ó. Beija-flor. Ele é formado por dois substantivos para poder dar o nome de um pássaro, certo? E a palavra composta, ela vem sempre acompanhada de quê? É para poder separar os dois substantivos, para poder, né? O hífen, certo? O hífen, ele é que é o responsável para unir aí as palavras compostas, tá certo? Então, na página 50 e 51 você faz a formação de palavras. Na página 52 e na página 53, você faz aí substantivos simples e compostos. Certo? Beijos e fiquem com Deus.